Hoje são 22 de julho, quarta-feira, e no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando do tema Entendendo o Crescimento, gostaria de enfocar a necessidade de trabalharmos para este crescimento. Crescimento, portanto, é trabalho. E um texto que chama a minha atenção está em Marcos capítulo 8, versículo 34, onde nós lemos Jesus dizendo: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Há uma outra versão que diz assim: tome a sua cruz e siga-me de perto. O processo de crescimento não apaga nossos princípios organizadores. Lembrando que a expressão princípios organizadores é uma referência a pensamentos que se tornam padrão. É uma referência a hábitos arraigados. Nós nos lembramos, portanto, do passado, mesmo que escolhamos nos libertar dele. Pode ser que em determinadas circunstâncias nos sintamos tentados a reagir da maneira antiga. Não podemos transformar imediatamente nossos princípios organizadores em novos, mas podemos aprender a nos apoiar em outros até que os antigos se tornem uma memória distante. O que nós observamos na vida de Jesus é que o crescimento envolve trabalho árduo. Nós precisamos estar preparados para assumir a nossa parte de responsabilidade se quisermos colher a recompensa. E para você entender melhor este raciocínio, eu quero mais uma vez apresentar o estudo de um caso. Marta voltou a fazer aconselhamento porque percebeu que repetidamente saía com homens carentes que precisavam que ela assumisse o comando da situação, o que ela acabava fazendo. Como já tinha feito aconselhamento, ela sabia que essa característica que ela tinha era resultado do seu relacionamento com o pai, uma pessoa seriamente deprimida. Como era a filha predileta, Marta sempre se sentia responsável pela felicidade do pai e nunca se permitira ficar de mau humor na esperança de animá-lo. Ela disse ao conselheiro que ela queria mudar. Ela queria se livrar de toda a bagagem do passado e seguir em frente. A resposta do conselheiro foi: você não pode mudar, mas você pode crescer. Ela não gostou de ouvir isso e foram necessários vários meses para que ela compreendesse o significado desta afirmação. A verdade é que os princípios organizadores inconscientes de Marta que Marta estruturou na infância, são uma parte permanente do seu inconsciente terreno. Nenhum de nós é capaz de mudar isso. Ela provavelmente vai continuar a ter um movimento semelhante sempre que conhecer um homem que faça lembrar-se de alguma maneira do seu pai. Mas o que efetivamente podemos mudar é a reação de Marta ao seu passado. Agora que ela está consciente de que se sente responsável por cuidar do pai deprimido, ela não precisa continuar a agir como se isso ainda fosse uma verdade. Todas as vezes em que se sentia tentada a cuidar de um outro homem carente, ela pode perguntar a si mesma se está respondendo às necessidades do homem que está na sua vida agora ou daquele que estava na sua vida há muitos anos atrás. Ela é capaz de começar a perceber que pode se ligar ao homem da sua vida sem ter que, colocando entre aspas aqui, cuidar dele. Responsabilidade significa capacidade de responder e agir automaticamente a partir de princípios inconscientes do passado. Elimina, portanto, essa capacidade e a substitui pela obrigação de ter sempre a mesma reação. Quando Marta disse:
quero mudar, ela estava dizendo, na verdade, não consigo mais suportar o que eu estou sentindo e quero que todos os meus sentimentos desapareçam. O que ocorre é que crescer envolve avançar em direção aos bons sentimentos e não tentar escapar dos maus. Nós não podemos apagar os princípios organizadores, mas podemos avançar no sentido de aprender a lidar com eles e a nos relacionar com as outras pessoas. No caso de Marta, ela pôde aprender que as carências dos homens com que ela se relaciona hoje são oportunidades de crescimento para ela e não exigências que ela precisa satisfazer. Embora isso signifique que ela ainda precisa estar consciente de como se sacrificou por causa da depressão do pai, ela está mais capaz de superar o efeito que esse distúrbio exerceu sobre o seu comportamento. O que nós podemos observar nos ensinamentos de Jesus é que ele tratou deste processo de transformação espiritual como uma tarefa que precisamos abraçar repetidamente todos os dias. Ele convidava as pessoas para tomarem a cruz, porque sabia que se tratava de um processo trabalhoso. Ele não oferecia às pessoas uma mudança instantânea. A vida melhor era para ele a própria decisão de percorrer o caminho difícil para segui-lo de perto. Escolha é o constante crescimento. A ideia central que eu posso destacar aqui é que as mudanças rápidas são frequentemente temporárias, mas o crescimento lento transforma profundamente. E isso é a caminhada na vida cristã. É continuamente nós nos submetendo ao jugo do Senhor Jesus e permitindo que Ele de fato cresça em nossas vidas. Aprendamos com Jesus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.